Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, deputados e deputadas que estão online, ao público presente, pessoas de luta, trabalhadores e trabalhadoras que sabem da vida e como é a vida de ser trabalhadora, que sabe o que é a vida de uma mulher trabalhadora, né? Então, muito bom dia a vocês. Eu me inscrevi aqui para falar de 4 temas e vou ver o que a gente consegue aqui. Mas eu vou começar pela pauta do Enem, que eu acho que pela primeira vez a gente viu fazer um grande debate na sociedade sobre o quanto custa a exploração das mulheres no Brasil e em todo o mundo. O quanto custa o trabalho invisível. O Enem, muito diferente do que o deputado falou aqui antes, ele não obriga ninguém a seguir a regra. Uma redação, né? E tinha inclusive uma professora de redação que veio aqui falar, acho que ele faltou na aula, né? Mas tudo bem. Uma redação, a gente não tem que seguir o que está colocado. Uma redação argumentativa, a gente pode discordar do tema. O que se considera numa avaliação de uma redação é a capacidade de argumentação. Agora, saber escrever, é isso que se coloca. Então, a redação não precisa seguir o tema. Precisa, claro, tem que seguir o tema, mas não precisa concordar com o tema, ela pode discordar, desde que seja argumentativa. Agora, a grande dificuldade que se tem nessa prova do Enem é a gente argumentar contrário a uma questão que é real. Um Enem e uma redação, e eu acho que quando a gente fala de educação, a gente tem que trabalhar com a realidade, com dados, com números, com estudos. E o que o Enem traz para a gente é uma realidade cruel, que é a invisibilidade do trabalho das mulheres. E só questiona, e só é capaz de dizer que nós não podemos fazer isso quem não cozinha, quem não lava, quem não passa, quem não cuida de uma pessoa com deficiência, quem não está em casa nesse cuidado e que não fica 24 horas nesse trabalho, porque trabalho doméstico não tem descanso, trabalho doméstico não tem férias, quem cuida das pessoas não tem um tempo livre e não é remunerado por isso. É sobre isso que o Enem trouxe aqui. E discordar disso é ideológico. É ideológico. É ideologia. É a ideologia do patriarcado, é a ideologia do machismo, é a ideologia da misoginia, que coloca mulheres em situação de submissão todos os dias, em situação de violência. Porque é esse discurso que ignora as mulheres, o trabalho das mulheres, que ignora a participação das mulheres na política, que não respeita a lei das cotas para as mulheres na política, que faz mulheres se trabalhar como laranja nas suas campanhas para se eleger. Esse discurso é o discurso que garante violência, misoginia e a morte de mulheres todos os dias nesse país. Isso é ideológico. E nós temos que lembrar que não existe democracia sem ideologia. Quando a gente acabar com o discurso, com o debate de ideias, com os enfrentamentos de ideias, quando a gente querer questionar a ideologia, a gente está enfrentando e combatendo a democracia. E isso é ideológico. Então, vamos parar com esse discurso de ideologia, porque a ideologia está em todos os espaços, na educação, na saúde, na ciência, onde tem pessoas pensando, onde tem mais de uma pessoa debatendo, tem ideias, tem debate de ideias, tem ideologia. Portanto, não existe vida coletiva sem ideologia. E o Enem trouxe uma pauta que nós, mulheres, reclamamos e brigamos há anos, há décadas nesse país, que é a nossa invisibilidade. Nós somos invisíveis no trabalho doméstico, porque trabalhamos, contribuímos economicamente com o trabalho invisível doméstico. E é justamente isso que traz aqui. No PIB do Brasil, 11% do PIB do Brasil é constituído por um trabalho não remunerado. Ora, nós estamos falando de economia. Nós não estamos falando de feminismo, nós estamos falando de economia. Então, vamos começar a compreender que é o debate do Enem. Quero que a gente olhar para os dados, compreender, estudar. Nós vamos vencer essa pauta com mais tranquilidade. O que chamam de amor é trabalho não remunerado. Que dá para a gente essa responsabilidade do cuidado, de cuidar da casa. Ora,
Ninguém pediu para isso. E se as mulheres querem fazer isso, ficar em casa, nós, e eu sou uma feminista, de movimento feminista, de carteirinha de muitos anos, sempre dizemos no movimento, as mulheres têm o direito de trabalhar, ficar no seu trabalho doméstico e no trabalho do cuidado. Elas só precisam ser enxergadas, visibilizadas e remuneradas. O que a gente não quer é que as mulheres sejam exploradas. Nós queremos divisão igual do trabalho doméstico. Nós queremos que todas as pessoas que estão numa casa tenham a responsabilidade de lavar, de passar, de cozinhar e de cuidar das pessoas que estão aí. O trabalho tem que ser coletivo. Esse é o debate feminista. E quem é contra isso, defende o machismo. É machista, é misógino. Né? Essa é a realidade, então temos que compreender a partir disso. E por falar no feminino, e meu tempo é curto, vamos ter que reduzir aqui. Por falar no feminino, nós temos um outro feminino que no nosso estado vem sendo atacado bastante, e que também diz respeito à nossa saúde, à nossa vida e à vida das mulheres, que é a nossa água. Recentemente, nas pesquisas, nos dados e nas informações que foram apresentadas na semana passada, foram bastante debatidos aqui, nós temos 27 agrotóxicos nas águas das torneiras que foram encontrados na cidade de Rio Brilhante, Dourados, Deodápolis, Itaporã, Maracaju e Nova Alvorada do Sul. É um coquetel de agrotóxico do qual nós não sabemos o que isso acarreta nas nossas vidas, nas nossas famílias e nas nossas saúde. Nós precisamos compreender. Eu vou deixar isso para vocês concluírem. O que é isso? Quem lucra com isso? Quem perde com isso? E o que o governo está fazendo para resolver um problema que também onera o Estado? Já fiz essa pergunta aqui recentemente e hoje apresento aqui um requerimento pedindo ao governo informações sobre quais atitudes o governo está tomando para que a gente consiga compreender qual é o problema real sobre os agrotóxicos nas águas e como é que a gente pode solucionar essa situação. É necessário estudo, é necessário investimento em pesquisas que verifiquem essa situação. E nós temos, inclusive, que encontrado nas águas, tem tantas anotações aqui, ver se eu acho, mais um agrotóxico que nem é permitido mais no Brasil. Dois agrotóxicos que nem é permitido no Brasil, mas está nas nossas águas. E mesmo que esteja dentro de uma média autorizada, é um coquetel, são 27 agrotóxicos. É um coquetel de agrotóxicos que estão no nosso copo todos os dias, que está no nosso arroz todo dia, que a gente faz comida com água da torneira, que está na nossa alimentação. Então, nós precisamos refletir sobre isso, e eu peço ao governo do Estado que nos diga o que é que está sendo feito nesse sentido, quais são os estudos que estão sendo levantados, o quanto que o agro ajuda o Estado e o quanto que também está prejudicando a nossa saúde. Eu acho que são perguntas que a gente precisa fazer e precisamos de dados. Não vou aqui fazer afirmações ainda, porque nós precisamos de dados. No momento é momento de perguntas. E eu estou aqui fazendo realmente as perguntas e que precisa ser pensada políticas de enfrentamento a elas. E por falar em trabalho remunerado, não remunerado, e por falar em nossa saúde, nós não podemos deixar de falar sobre a importância de servidores e servidoras públicas no estado do Mato Grosso do Sul, sobre a valorização dessas pessoas, e olho para a plateia e vejo uma maioria de mulheres. E nós precisamos pensar que é justamente no momento em que essas pessoas mais precisam, que deram seu sangue, que trabalharam, que ajudaram a contribuíram com o trabalho do Estado, que contribuíram com a população, no momento em que elas precisam ser cuidadas, nós temos uma política de 14% de desconto no salário delas e que não permite a elas ter uma vida digna no processo de aposentadoria. Então, por isso eu quero dizer aqui o meu compromisso, a minha compreensão, a minha revolta com a reforma da Previdência da forma como foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa e dizer que essa luta é uma luta que nós fazemos parte dela, que nós defendemos e que nós estamos com vocês por entender
que nós não podemos penalizar as pessoas no momento em que elas têm o direito de desfrutar da vida depois de tantos anos de contribuição com a sociedade sul-mato-grossense. Então, parabéns à luta de vocês. A gente sabe que nenhum direito é conquistado sem luta, né? E nós perdemos muitos direitos nos anos que se passaram depois do golpe contra Dilma. E a gente percebeu que viemos com um retrocesso, várias políticas contrárias que a gente sofreu, mas a gente vai vencer de novo e é com a luta. Parabéns a vocês que estão aqui hoje fazendo essa luta. E, por fim, quero dizer que hoje também está aqui o nosso projeto, um projeto que a gente quer incentivar a cultura e a participação das mulheres na cultura sul-mato-grossense. Então, hoje a gente tem aqui a aprovação do nosso projeto, que institui um Dia da Mulher Sul-Mato-Grossense, da cultura artista, com o nome contemplando e homenageando a nossa querida Lídia Baez. Então, muito obrigada e seguimos em frente. Obrigada, presidente.